A Europa vive um momento de turbulência histórica, com a crise energética abalando não apenas as bases econômicas de vários países, mas também a coesão política do continente. O impacto dos preços exorbitantes da energia, aliado às dificuldades de encontrar alternativas confiáveis, está colocando governos sob pressão intensa. Essa situação se reflete em decisões políticas que indicam mudanças significativas, como a reavaliação de estratégias relacionadas às sanções contra a Rússia. Em um ambiente de incertezas crescentes, uma importante nação europeia está considerando flexibilizar sua postura, o que pode sinalizar um ponto de inflexão na política energética do bloco. Desde o início das restrições econômicas impostas à Rússia, muitas economias europeias enfrentaram impactos devastadores. A dependência histórica de recursos energéticos russos tornou a transição para novas fontes de energia mais desafiadora e demorada do que se esperava. A República Tcheca, por exemplo, que até então evitava confrontos diretos com as políticas do bloco, agora enfrenta dilemas internos que forçam seus líderes a reavaliar o caminho adotado. Com a chegada iminente do inverno, a busca por soluções imediatas para evitar uma crise mais profunda se intensifica. Informações de bastidores indicam que líderes tchecos estão debatendo a possibilidade de apoiar medidas que permitam a importação de derivados de petróleo russos, algo que até recentemente parecia improvável. Essa postura não é isolada. Países como Hungria e Eslováquia já manifestaram publicamente a necessidade de abordagens mais pragmáticas, desafiando a narrativa oficial de Bruxelas. Essas movimentações revelam as tensões internas do bloco, onde interesses nacionais começam a colidir com as diretrizes coletivas. Além dos impactos econômicos, a crise energética gerou um cenário social preocupante. Em várias regiões, os preços de bens e serviços essenciais aumentaram drasticamente, enquanto a inflação atinge níveis recordes. Pequenas e grandes empresas enfrentam dificuldades crescentes, com muitas delas à beira do colapso. Famílias em toda a Europa estão lutando para arcar com contas de energia que dispararam em poucos meses, criando um clima de insatisfação que ameaça desestabilizar governos e gerar protestos em massa. Enquanto isso, a Rússia observa atentamente as dificuldades do bloco europeu. Utilizando seus vastos recursos energéticos como instrumento de influência, Moscou redirecionou suas exportações para parceiros asiáticos como China e Índia, que estão menos sujeitos às sanções ocidentais. Essa estratégia tem garantido um fluxo constante de receita, reforçando a resiliência econômica russa mesmo em meio a restrições severas. Além disso, o redirecionamento de suas exportações serve como um lembrete estratégico. A Rússia continua sendo uma peça fundamental no mercado energético global. Para os líderes europeus, o cenário é de dilema constante. Por um lado, há uma pressão para manter a unidade do bloco e sustentar as sanções como forma de pressão política contra Moscou. Por outro, a realidade econômica impõe a necessidade de ações imediatas para mitigar os efeitos negativos da crise sobre a população e os mercados. As reuniões em Bruxelas têm sido marcadas por divisões claras, com países como República Tcheca e Eslováquia defendendo a reabertura de negociações para flexibilizar restrições, enquanto outros membros insistem na manutenção de uma linha dura. O inverno que se aproxima só agrava a urgência de encontrar soluções. Com temperaturas mais baixas, a demanda por energia deve aumentar significativamente, pressionando ainda mais os sistemas já sobrecarregados. Muitos governos enfrentam um desafio duplo: atender às necessidades imediatas de suas populações e, ao mesmo tempo, evitar que a crise energética se transforme em uma crise política de grandes proporções. Nesse contexto, a flexibilização de sanções pode ser vista como uma necessidade pragmática, mas também como uma indicação de que a coesão do bloco europeu está sob ameaça. Enquanto isso, a Rússia continua a demonstrar sua capacidade de adaptação. Além de fortalecer suas parcerias com mercados asiáticos, Moscou tem explorado maneiras de aumentar sua influência sobre países que dependem de seus recursos energéticos. Essa abordagem reforça sua posição como uma potência global resiliente, mesmo diante das sanções ocidentais. A crise energética, portanto, é mais do que um problema econômico. É uma batalha política e diplomática que está moldando o futuro da Europa e suas relações internacionais.
A capacidade dos líderes europeus de equilibrar interesses nacionais com objetivos coletivos será fundamental para determinar se o continente emergirá unido ou fragmentado dessa crise. Independentemente do desfecho, as decisões tomadas agora terão impactos duradouros não apenas para a Europa, mas também para a dinâmica geopolítica global. Outro ponto crucial sobre a crise energética na Europa é como suas implicações podem se estender para além do presente, gerando efeitos de longo alcance. A dependência de recursos energéticos russos, cultivada ao longo de décadas, revelou-se uma vulnerabilidade estratégica para muitos países. Essa relação de dependência foi construída com base em fatores econômicos e logísticos, como a proximidade geográfica e os custos relativamente baixos dos recursos fornecidos por Moscou. No entanto, essa conexão agora se tornou uma armadilha para várias economias europeias, que enfrentam dificuldades monumentais para se desvencilhar desse modelo. A transição para fontes alternativas, como o gás natural liquefeito, GNL, dos Estados Unidos e do Catar, embora tecnicamente possível, é um processo repleto de desafios. Esses novos fornecedores não só cobram preços significativamente mais altos, mas também exigem a adaptação das infraestruturas locais para receber e distribuir o GNL. Isso implica em investimentos bilionários em portos especializados, gasodutos e estações de regaseificação. Além disso, a dependência de transporte marítimo introduz riscos adicionais, como flutuações nos custos de frete e atrasos causados por instabilidades geopolíticas. A chegada do inverno agrava ainda mais essa crise. Com as temperaturas caindo drasticamente, a demanda por aquecimento doméstico e industrial dispara, criando uma pressão sem precedentes sobre os sistemas de energia já sobrecarregados. Governos se veem obrigados a escolher entre manter a coesão política do bloco europeu ou atender às necessidades básicas de suas populações, que enfrentam contas de energia exorbitantes e riscos de interrupções no fornecimento. Para famílias de baixa renda e pequenas empresas, essas dificuldades podem significar o colapso financeiro, enquanto, para os governos, a instabilidade social torna-se uma ameaça iminente. Nesse cenário, qualquer medida que vise flexibilizar as sanções contra a Rússia pode ser vista como uma concessão estratégica a Moscou. No entanto, continuar ignorando as demandas internas e os desafios econômicos pode gerar descontentamento popular e crises políticas que colocam em risco a estabilidade de toda a União Europeia. A balança entre pragmatismo econômico e firmeza política é delicada, e qualquer decisão tomada terá repercussões duradouras, tanto dentro quanto fora do continente. Do outro lado, a Rússia demonstra sua capacidade de resistir às pressões externas. Ao reorientar suas exportações de energia para mercados asiáticos como China e Índia, Moscou não apenas mantém sua economia ativa, mas também reforça laços diplomáticos e comerciais com parceiros estratégicos. Essa movimentação não apenas reduz sua dependência do mercado europeu, mas também consolida sua posição como um dos principais atores no cenário energético global. Essa resiliência russa envia um recado claro: mesmo sob sanções severas, o país permanece relevante e influente. A crise também expõe as fragilidades das alianças dentro da União Europeia. Nações como Hungria e Eslováquia têm adotado posturas mais pragmáticas, pressionando por flexibilizações nas sanções e mostrando uma disposição crescente de priorizar seus interesses nacionais. Essas divisões internas colocam em xeque a imagem de unidade que Bruxelas tenta projetar, revelando as tensões latentes entre os países membros.